Nesse vídeo a gente vai ver como criar e salvar um novo layout. Apenas relembrando que um layout ele é uma visão gerencial dos meus indicadores sobre a forma de gráficos e tabelas. Então primeiro eu vou clicar no botão abrir monitor para abrir meu monitor de dados. Vou clicar em layout e novo. E eu tenho aqui um layout apagado, zerado. Eu vou adicionar um gráfico a esse novo layout. A gente vai ver mais para frente com detalhes como criar um gráfico ou uma tabela dentro do meu layout, mas basicamente eu vou adicionar um nome, uma descrição, selecionar um tipo de agrupamento, um período para o qual eu quero esses dados e algumas outras configurações específicas para tabelas e gráficos e vou salvar. Então agora eu tenho um espaço dentro do meu layout reservado para esse gráfico ou para essa tabela e eu vou adicionar um indicador, eu vou adicionar de fato os meus dados dentro desse gráfico. Então nesse exemplo estou adicionando um indicador que eu criei com o número de gols do Grêmio no Brasileirão de 2015. E uma vez que eu clicar em adicionar, eu vou aplicar esse indicador dentro desse gráfico que eu criei. Então uma vez que eu adicionar esse indicador, eu vou ter os dados desse indicador dentro do meu gráfico. Eu posso alterar algumas configurações de tamanho, horizontal ou vertical, para posicionar esse gráfico dentro do meu layout. Eu também vou adicionar uma tabela. Nesse caso eu vou no botão adicionar aqui tabela. E eu tenho também um espaço criado para a minha tabela dentro do meu layout. A gente vai ver novamente mais tarde como configurar em detalhes uma tabela, mas eu vou criar rapidamente uma tabela para adicionar o número de gols de todos os times do Brasileirão. E depois que eu tiver feito isso, eu vou clicar em Layout e salvar, para salvar esse layout que eu acabei de criar. Eu posso colocar um nome e descrição para esse layout que eu acabei de criar. E vou clicar em retornar para voltar para o painel principal. Agora, se eu abrir novamente o meu monitor de dados, posso recuperar esse layout. Então eu posso recuperar esse formato que eu salvei para o meu gráfico e tabela. E caso eu atualize os meus dados dentro dos indicadores, esses gráficos e tabelas vão ser atualizados automaticamente.